Eu quero agradecer a todos, né, amém, o Ted chegou. A todos que estão aí, né, que se disponibilizaram. A nossa irmã Ted tá aí, acabou de chegar, nosso irmão Zezinho, nossa irmã Sueli, nosso irmão Walter, nossa irmã Janete, que agora já está no Brasil aqui conosco, que já cumpriu a sua missão que Deus lhe deu. Glória a Deus. Nosso irmão Ayrton, né? Uma alegria poder estar reunido aqui com os irmãos. Meu filhão, que também hoje está participando aqui, essa semana está em casa, é uma alegria. Apesar da gente não ter tanto tempo aí, né, dedicado, mas glória a Deus por tudo, né? E vamos que vamos. Como de costume, vamos interceder. Os irmãos têm alguma pessoa, além daquelas que a gente tem sempre orado aqui constantemente, né? Em especial, para a gente poder orar, algum pedido especial? Pastor, eu queria pedir oração para minha filha, né? Que ficou. E quero pedir também para... Ai, meu Deus, para o Felipe, com o meu primo, que Deus venha proteger ele aonde ele estiver. E para todos os familiares de sempre, né? Que aqueles Amém. Que já estão cadastrados, né, irmão? Amém. Amém. Então, pastor, eu gostaria que o senhor pusesse o meu nome e dos meus filhos. Eu estou com muitos problemas e enfermidade no corpo, são várias e está sendo difícil para mim. Está cada dia mais difícil. Tá. Então, que Deus possa me ajudar, que até para ficar de pé está difícil. Tá bom, vamos E os meus filhos que estão... Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Isso. Mais alguém? São esses, né? Então vamos orar, irmãos. Pai amado e querido, no nome do Senhor Jesus, nesta noite maravilhosa, estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, nesta sala. O nosso objetivo aqui é, além de nos reunirmos para que possamos ter comunhão uns com os outros, também, meu Deus, apresentar a Ti, interceder ao Senhor pelas nossas vidas e famílias e por amigos, conhecidos, pessoas que precisam do Seu agir em suas vidas. Pai, mas nós também queremos Te agradecer. Agradecemos a Ti pelo pão nosso de cada dia, pela água que tomamos, meu Deus, pela nossa salvação eterna, pela casa que temos, pela nossa família que possuímos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado às nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem manifestado aí nos detalhes da nossa vida, nos conduzindo, nos guardando, nos livrando. Obrigado, meu Deus, pelo retorno da nossa irmã Janete, que foi tudo em paz. Obrigado por ter dado a ela sabedoria, inteligência, força para cumprir a missão que o Senhor deu a ela por esses longos 5 meses ali no Canadá. Oramos, meu Deus, pela nossa irmã Carla, que lá ficou. O Senhor é um Deus maravilhoso, eu tenho certeza que o Senhor há de cercar a tua filha com recursos, com inteligência, com sabedoria, com pessoas enviadas por ti para abençoar a vida dela, para lhe direcionar para o centro da tua vontade. Que o teu Espírito possa falar ao coração dela, para que ela possa tomar as decisões, fazer as escolhas dela no centro da tua vontade. Que ela possa perceber ainda mais, meu Deus, o teu cuidado com a vida dela. E que os sonhos, os objetivos, os propósitos, meu Deus, que sejam realizados conforme a tua vontade na vida dela. É assim que eu te peço, meu Pai, que ela tenha essa percepção diária da tua presença sobre ela, que ela consiga ter isso, que jamais ela se vê sozinha, mas que o teu Espírito, os teus anjos estejam guardando a vida dela e ela possa seguir a sua caminhada no cumprimento da missão que o Senhor a deu. Pai querido, eu te peço em favor do Felipe, que é o primo da nossa irmã,
aonde quer que ele estiver, que o Senhor guarde a vida dele, proteja, que o Senhor esteja ali se revelando a ele, meu Deus, como o Senhor, o Salvador da vida dele. Te peço em favor da nossa irmã Edna, da nossa irmã Vânia, Pai, para que o Senhor venha guardar a família delas. Que o Senhor venha estar dando sabedoria, inteligência, direção, meu Deus, para a vida dela e toda a sua casa. Que, meu Pai, o Senhor, elas possam perceber o teu cuidado diário na vida dela. Pai, eu te peço em favor da nossa irmã Sueli, da saúde dela. Pai, que o Senhor coloque as mãos, dê força para que ela possa superar as limitações físicas, também da idade que já chegou. Meu Deus, que ela tenha força para, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, às limitações físicas, que ela tenha alegria do teu Espírito, que ela tenha força, que ela tenha vigor para se alegrar em ti, mesmo diante das tribulações e das limitações físicas da vida. Pai, eu te peço que o Senhor também alcance todos os familiares dela, que a tua graça alcance e que direcione, dê força à vida de toda a família da tua serva. Pai, eu oro aqui pelas nossas famílias aqui representadas, que o Senhor nos dê sabedoria, que a tua graça nos cobre, nos guarda, meu Deus, nos direciona, para que nós possamos viver tomando as nossas atitudes corretas, para que nós possamos, meu Deus, andar na tua luz, para que nós possamos andar na direção do teu Espírito. Em no nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro por aqueles que não pôde chegar aqui nessa reunião nesta noite. Que os nossos irmãos, meu Deus, que não puderam estar aqui nesta noite, que o Senhor alcance-os com proteção através dos teus anjos e que a tua graça esteja cobrindo a vida deles também. Em nome de Jesus eu oro. Também por aquela pessoa que vai ouvir esta mensagem. Sim, meu Deus, guarda a vida dela. Meu Deus, manifesta, abre os olhos do coração dessas pessoas que vão ouvir esta mensagem em qualquer tempo e que o Senhor possa manifestar a tua presença na vida e na família dessa pessoa que vai ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, Pai, eu oro hoje e sempre e te agradeço. Amém. E graças a Deus e glória a Deus. Amém, irmãos? Tem algum irmão que quer falar, quer agradecer, quer se expressar, tem oportunidade. Amém? Pastor, eu, já demonstrei, né, toda a minha alegria, né, de poder estar com a minha esposa novamente. Então, quero agradecer a Deus, né, aos irmãos pelas orações, por toda essa energia positiva, né, que os irmãos dispensam para a vida dela, né, para a nossa família, como para a família de todos nós aqui, né. Mas eu quero agradecer a Deus, né, porque levou ela em paz. Como o irmão disse, ela fez tudo o que tinha para fazer lá, no tempo certo. Ainda nós conversamos hoje, foi a medida certa. Amém. É a medida que Deus coloca mesmo para deixar tudo em ordem e ela poder retornar no tempo oportuno, né, para cá, que foi muito bom poder estar com ela, né, como eu manifesto e creio que transpareço a minha alegria de poder hoje buscar minha esposa pela manhã, né. Fiquei muito feliz e agradeço a Deus e todos os irmãos pelas orações e por tudo. Então, é só minha palavra, uma palavra de gratidão a Deus e aos irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus, maravilha. Alguém mais? Pastor, eu quero também agradecer a todas as orações, todo o carinho, todo o amor que vocês dispensaram para a minha vida. É muito gratificante. E vou falando isso porque na hora que a gente sente o medo, aquela incerteza, aquela insegurança e você está sozinha, aí você lembra, eu não estou sozinha. Eu tenho os meus irmãos que estão orando por mim, que oraram por mim, o tempo que eu tive aqui, o medo que eu sentia de voltar sozinha, aquele aeroporto imenso. Eu falava, meu Deus, minha filha falava, mãe, você vai ter que andar bastante, mas você presta atenção aqui, presta atenção ali. Olha, pastor, eu entrei naquele aeroporto, no primeiro em Vancouver, eu entrei e falei até para minha filha, pode ir embora.
agora você vai, porque podia ficar umas 3 horas ali comigo. Eu falei para ela, por favor, pode ir cuidar das suas coisas, que agora é eu e Deus. Amém. E olha, pastor, até o guarda, que ela me deu uma camisa dizendo assim, Supermãe, 24 horas por 7 dias, né? Todos Glória os dias, 24 horas. E o guarda ainda falou para mim, falou, Superman, sabe? Superman, aquela... Aí eu fiz assim, né? Deixou passar, não me pararam para nada. Entrei no voo numa boa. Em Vancouver, pensando que esse que eu tinha medo. Entrei numa boa, assim, feliz, falei, se Deus trouxe, Deus me leva. Pastor, foi só bênção. Quando eu cheguei aqui em casa, eu só agradeci. Falei, voltei da mesma... Fui de uma maneira e voltei de outra muito melhor. Graças a Deus. Então, muito obrigada. Agradeço a Deus, agradeço aos meus irmãos queridos. E muito obrigada mesmo, de todo o meu coração. Amém, graças a Deus, minha irmã, que bom, viu? Nós também estamos muito felizes mesmo com o retorno da irmã, e não somente com o retorno, mas com o cumprimento da missão que a irmã teve, né? Naquilo que a gente sabe que estava no coração de Deus, que a irmã tinha que fazer, e isso é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que a Carla vai seguir agora o caminho dela com muito mais força, com muito mais direção, justamente por esse período que a irmã passou lá. Com certeza ela está mais fortalecida espiritualmente, fortalecida emocionalmente, e o Senhor há de direcionar a vida dela. Vamos continuar orando por ela, cobrindo ela de orações, para que o Senhor possa, assim, conduzir ela para que os planos dele se concretizem. Não importa a distância. O Senhor está lá na vida dela, guardando e conduzindo a vida dela em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmã Maria José, como é que foi a viagem? Como é que foi tudo? Boa noite a todos. Graça e paz. Irmã Jonete, estou feliz que chegou. Ai, que bom. Então, o Ivo acho que não entrou hoje, porque eu fui para Bragança, né? Eu cheguei, era quase 6 horas da tarde, e o Ivo está para São Paulo, que ele foi visitar a neta dele, que amanhã ela vai embora de novo, né? Ela tá jogando lá em Portugal, lá, amanhã ela vai embora. Legal. Então, ela intimou ele para ir visitar ela hoje em São Paulo, e ele foi. Amém. Eu acho que ele nem chegou ainda. Amém. Amém. Graças a Deus. Maravilha, irmã. Vamos orar por ele, tá bom? Isso é importante. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Amém, amados. Vamos meditar na palavra do Senhor, então? Vamos lá, meu querido. Vamos falar sobre a superioridade das questões espirituais na nossa vida, né? Você sabe que nós, muitas vezes, somos inclinados a viver uma vida muito visível, palpável, e tudo que somos levados a fazer, às vezes, para aquilo que é visível, para aquilo que é material, para aquilo que é palpável. Então, hoje, nós vamos estudar um texto onde Jesus ele mostra que muitos dos fatores materiais, muitos dos fatores que estão aí para ser resolvido, para ser sanado, né? Muitos dos problemas sociais que existem na sociedade, né? Não pode ser a prioridade da nossa vida. Nós vamos ver Jesus dizendo que nós precisamos priorizar as questões espirituais em nossas vidas. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 26, e versículo 6 em diante, tem uma história muito interessante e muito conhecida entre o povo de Deus, né? E diz assim a palavra do Senhor: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor. Grande valor. Quando a Bíblia fala assim, irmãos, é porque o valor era muito alto mesmo. O alabastro aqui era um unguento, né? O vaso de alabastro era um unguento, né? Um tipo de um perfume muito caro,
caríssimo. Pensa no melhor perfume francês que existe hoje. Era mais ou menos um perfume, era uma quantidade muito grande, né? Era algo muito valioso mesmo. E ela chegou e derramou sobre a cabeça. Ela quebrou o vaso, né, o recipiente, e derramou sobre Jesus, quando ele estava sentado à mesa. Os discípulos de Jesus, olha, discípulos de Jesus, eram seguidores do próprio Jesus. Achou aquilo absurdo. Vendo isso, indignaram, ficaram totalmente transtornados, né? E disse: por que esse desperdício? Então, na concepção dos discípulos de Jesus, usar aquilo que era de maior valor para ser derramado em Jesus era um desperdício, né? Então, a concepção dos discípulos aqui era uma concepção muito materialista, de resultado. Poxa vida, é um desperdício colocar todo esse unguento, esse perfume tão caro sobre a cabeça de Jesus. Que retorno eu vou ter disso? Que retorno a gente vai ter desse perfume todo no corpo de Jesus? Essa foi a mentalidade dos discípulos e que muitas vezes é a nossa. O mundo que nós vivemos é um mundo onde ele propõe que todo investimento tem que ter um retorno. E esse retorno tem que ser material. Seja o tempo que você gaste, seja nas suas relações pessoais. Muitas vezes nós somos levados a pensar: que retorno eu vou ter disso? Eu estou desperdiçando o meu tempo ou eu estou ganhando o meu tempo? E as questões espirituais, muitas vezes, é dado como um desperdício. Seja no tempo, seja nas relações, né? Quanto tempo que a gente gasta junto uns com os outros? Poxa, mas o meu tempo é precioso. Por que eu tenho que gastar tempo com esse irmão, com essa irmã, com esse grupo de irmãos? Por que eu tenho que investir tempo em comunhão uns com os outros? O que eu estou ganhando com isso? Qual é o retorno que eu estou tendo? E às vezes nós somos levados a pensar dessa forma. Então, os discípulos de Jesus chamou aquela atitude daquela mulher de desperdício. E aí então diz que eles falam assim, no versículo 9, depois de falar que aquilo era um desperdício. Esse unguento, esse perfume, podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Na visão dos discípulos, até que é uma visão meio socialista, né, irmãos? Peraí, vamos resolver o problema da pobreza, da questão social. Vamos fazer aqui algo que resolva o problema da pobreza. Esse desperdício não pode acontecer. Sabe? Investir nas questões espirituais não resolve o problema da pobreza. Percebe, irmãos? Percebe como o mundo hoje muitas vezes tem essa visão, essa conotação? Nós estamos vivendo muito para um cenário muito parecido desse hoje no Brasil. Talvez no mundo, eu não sei, a nossa irmã Janete acabou de chegar do Canadá, eu não sei como que estão os fatores políticos lá no país que ela ficou por 5 meses, mas aqui no Brasil, nós estamos vivendo muito isso. Eu tenho ouvido muita gente dizer: não, mas o que adianta esses princípios familiares se tem pessoas famintas? O que adianta esses princípios que você diz que são princípios bíblicos se tem pobres, se tem miseráveis, se tem pessoas passando fome? Então, a ideia de muita gente é que as questões espirituais, os princípios de Deus, a prioridade das questões espirituais é um desperdício. Você consegue entender dessa forma? As pessoas olham assim para as questões espirituais e elas são muito materialistas, elas têm um olhar muito para aquilo que é material. Elas não entendem que para nós os princípios de Deus
são mais valiosos do que qualquer quantia de ouro e de prata nessa terra. Foi por isso que Jesus um dia disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, existe um alimento que é espiritual, que a gente não pode dar a ele uma conotação de desperdício. A gente precisa priorizar. A gente sabe que essa questão das questões sociais, da pobreza, sabe, do povo passando fome, a gente sabe que esse é um problema que existe na Terra, desde que a Terra é terra e desde que a humanidade é humanidade. Quem aqui já não sabe disso? A Bíblia, que é um livro histórico, sempre mostrou que existiu fome, sempre existiu fome na Terra. E olha o que Jesus vai responder, irmãos, olha o que Jesus vai responder. No versículo 10, Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Por que vocês estão afligindo, criticando? Por que vocês estão indo contra essa atitude dela de priorizar as questões espirituais? Porque aqui Jesus, ele representava a questão espiritual. Não foi pela morte e ressurreição dele que nós somos salvos? E a nossa salvação não é uma salvação eterna? Não é uma salvação espiritual? Então aqui Jesus, ele representava, e representa as questões espirituais. Os pobres e as questões sociais representam o materialismo desse mundo. A situação material desse mundo, da desigualdade, dos governos desse mundo. E aí ele diz assim no versículo 11, olha isso aqui, irmãos, e você tem que guardar para sempre esse texto, porque esse aqui foi Jesus que disse. Ele diz assim, porquanto sempre tendes convosco os pobres. Você vai sempre ter pobre entre vocês. Sempre haverá pobreza entre vocês. Sempre haverá pessoas com necessidades de alguma coisa entre vocês. Mas a mim não me haveis de ter sempre. Aqui quando ele fala, ele está falando a mim, pessoa, cordeiro aqui, daqui a pouquinho eu vou embora. Vocês não vão me ter sempre. Jesus está dizendo, olha, as questões materiais, as questões sociais, as questões físicas, sempre haverá aí entre vocês. A desigualdade sempre vai haver. Todas as vezes, irmãos, que vem alguém com uma ideologia, que vem alguém com uma retórica dizendo que vai extinguir a fome no mundo, que vai acabar com a fome, isso é conversa fiada. Nem Jesus, que é o Deus encarnado, o verbo que se fez carne, nunca prometeu isso aqui na terra. Você não acha ele prometer. Ao contrário, ele vem e diz, olha, vocês sempre terão os pobres aí com vocês. Vai haver sempre essa desigualdade na terra. Então, é muito importante a gente ter essa visão. Por quê? Porque a visão que o cristão em graça tem que ter é a visão de priorizar os princípios de Deus, de priorizar as questões espirituais. Não que a gente vai virar as costas e deixar de trabalhar, deixar de buscar, comprar, de comer, de beber, de ser bondoso, de ajudar quem precisa. Não é isso, de ser generoso, não é isso. Mas por mais generoso que eu seja, que você seja, para com as questões sociais dessa terra, nós nunca vamos resolver os problemas da desigualdade das questões sociais totalmente nessa terra. A gente pode amenizar aqui, amenizar ali, mas não vai resolver. Jesus disse isso. E Jesus nem nunca perdeu tempo para resolver essas questões no mundo. Por quê? Porque para Jesus, e também tem que ser para nós, as questões espirituais têm que ter excelência de prioridade. Excelência de prioridade. Todas as demais coisas têm que vir em segundo plano. Mas nós temos que buscar priorizar, ter uma visão dos princípios espirituais de Deus para a nossa vida. E aí ele diz assim no versículo
no versículo 12. Olha como é que é interessante. Ele fala assim: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Jesus agora está mostrando, falando: olha, veja só, ela, ao ter essa atitude, ela está demonstrando a prioridade que ela tem com as questões espirituais, porque eu vou morrer e eu vou ressuscitar. O meu corpo vai ficar lá 3 dias morto. E ela já está preparando o meu corpo para isso. Ela está preocupada com as questões espirituais que eu represento, da obra que eu vou realizar, que é eterno. Percebe, irmão? Você está conseguindo entender o que Deus quer que eu e você tenha visão? Não caia nesse conto de fadas, nessa coisa que vem aí um político A, B, C, D, dizendo: eu vou extinguir com a fome, eu vou acabar com os problemas sociais do Brasil. Isso é conversa fiada. Isso é conversa. Nenhum homem vai acabar com isso, irmãos. Nenhum homem. O que nós temos que prezar, obviamente, é pelas questões espirituais, pelos princípios, pelas famílias viverem de forma ordenada, correta, pelas famílias viverem de forma, de forma a agradar a Deus, os seus princípios, de forma respeitosa. Nós temos que prezar por isso. Amém? A gente não pode trocar as questões espirituais, os princípios de Deus para a família, para a comunhão, a ordem de Deus, que Deus estabeleceu, os parâmetros que Deus estabeleceu para a família. Nós não podemos trocar isso por um fator, por uma promessa de uma extinção da fome, da pobreza, da situação que eu vou fazer, porque eu vou realizar. Isso é tudo conversa. Conversa de gente mentirosa. Gente mentirosa. Nenhum homem no planeta Terra será capaz de extinguir com a desigualdade social, porque isso é fruto do pecado que estragou esse planeta. Nenhum homem vai poder fazer isso. E aí, ele diz assim, no versículo 13, para terminar: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus então estabelece e dizendo: olha, como ela priorizou as questões espirituais, como ela se preocupou com a minha morte, com a minha ressurreição, com as questões espirituais em primeiro lugar, com os meus princípios, ela será lembrado para sempre. Percebe, irmãos? Então nós, que somos o povo de Deus, nós não podemos se deixar levar nesse mundo. Os nossos olhos carnais veem as mazelas e os problemas e as tribulações e o fruto da desigualdade que esse mundo oferece. Mas nós precisamos viver pelos olhos espirituais. E os olhos espirituais enxergam os princípios, as ordenanças de Deus para a nossa vida, a direção de Deus, os mandamentos do Senhor, as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? É isso que nós temos que viver. Os cristãos, os primeiros cristãos da era de Paulo, de Pedro, de Tiago, dos apóstolos de João, os primeiros cristãos, eles viviam 100% com uma visão espiritual. Eles eram espoliados, perseguidos, eles não tinham, muitos deles morriam de fome, muitos deles não tinham o que comer, não viviam, eram espoliadas suas casas, suas famílias, eram presos, apanhavam, sofriam, mas eles mantinham uma visão espiritual da vida. Paulo chegou a dizer que ele se gloriava nas suas tribulações, tinha prazer. Paulo louvava a Deus quando estava preso. Paulo, enquanto preso, ele se alegrava nas suas escritas aos irmãos e dizia: eu me alegro em vós. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade, uma visão espiritual de forma prioritária. E com temperança e equilíbrio, viver a nossa vida e as nossas relações sem se deixar ser fanático, sem se deixar cumprir com as nossas obrigações terrenas. Nós temos que cumprir. Mas a gente não pode
estar sujeito a ser feliz ou triste pelas condições desse mundo. Porque nós temos o maná celestial, nós temos a água viva, nós temos o Espírito Santo que flui de dentro de nós, que faz fluir águas vivas, jorrar águas, fonte de águas vivas, sem estar atrelado à circunstância desse mundo. Então, viva dessa forma, olhando para o Senhor Jesus, priorizando o seu tempo, a sua vida, né? Os seus investimentos de vida em Cristo Jesus, na obra do Senhor, sabe, na palavra de Deus, em viver a bondade, o amor, a alegria, sabe, os frutos do Espírito Santo, que nós possamos ser agentes de propagação do Evangelho através das nossas vidas, que por onde nós passarmos e por onde nós nos relacionarmos, que nós possamos caminhar felizes com Deus, felizes conosco mesmo. Falar, eu sou feliz porque o Senhor mora em mim, habita em mim, porque Ele me salvou. E viver com prioridade nas questões espirituais. Que fique essa a nossa reflexão. Jesus disse, vocês sempre terão os pobres aí, as questões sociais sempre vão existir aí entre vocês. Sempre. Se a gente sabe que sempre vai existir aí, então a gente não vai cair no conto de fada, na promessa do mentiroso, dizendo, não, eu vou extinguir, eu vou acabar. Não vai nada. Não vai nada. Vamos priorizar os nossos princípios. Não abrimos mão dos nossos princípios. O Senhor estabeleceu os princípios de família. Nós não vamos abrir mão deles. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para ser um povo sábio. E a sabedoria de Deus nos diz que primeiro o reino de Deus e as outras coisas todas serão acrescentadas. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa reflexão. No nome de Jesus, vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui presente. E te agradeço, meu Deus, por essa palavra ministrada. E eu te peço que o Senhor nos faça viver essa palavra. Que, meu Deus, os nossos olhos não venham buscar priorizar as questões materiais, que muitas vezes não muda. É sempre aquilo ali. São coisas que fazem parte da materialidade desse mundo. Mas que nós possamos estar focados, os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos com prioridade nos princípios que o Senhor estabeleceu. De fé, de amor, de fidelidade, de confiança, de temperança, de alegria no Senhor. Que nós possamos viver, meu Deus, não pelos olhos carnais, que contempla muitas mazelas, mas que nós possamos viver pelos olhos espirituais, que nós possamos ter a visão desta mulher que olhou para Jesus e viu que ele tinha uma prioridade, que ele representava as questões espirituais, viu que ele morreria e ressuscitaria e que ele salvaria os seus. E ela diz, eu vou priorizar isso, eu vou priorizar aquilo de maior valor que ela tinha. Ela lançou sobre o Senhor. E por isso estamos aqui estudando esse trecho, estudamos esse trecho, onde conta essa história maravilhosa. Pai, que nós possamos viver assim todos os dias. Que ao levantar de manhã e ao anoitecer, nós possamos olhar para Ti e dizer, melhor e maior é o que está sobre a minha vida. E mais precioso do que ouro e prata é a presença do Senhor na minha vida. E no nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, um caminhar de meio e final de semana em perfeita paz. Guarda nossas vidas, protege-nos, nos conduz em triunfo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados.
Graça e paz para o teu coração. Amém? Tenham todas aí, todos um caminhar de meio para final de semana em perfeita paz. Glória a Deus. E aos irmãos que vai estar domingo lá, meu forte abraço. Meu coração está com os irmãos. E vamos que vamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado a todos. Um beijo. Boa noite. Boa noite a todos, Boa noite a todos, amados. Graças a Deus.